para você, informando que a gravação iniciou, aí você dá um ok aí, entendi, e eu vou compartilhar agora com vocês a apresentação de hoje, tá? Vamos lá. Ok, já está aparecendo aí para vocês. A apresentação, né? Muito bem, meus amigos. No estudo de hoje, nós vamos estudar a lição 8, a verdade sobre os princípios de saúde. Esse estudo de hoje, ele está ligado ao estudo passado, tá? Ou seja, a lição 7, que nós estudamos a verdade sobre o novo nascimento. Numa das perguntas da lição 7, nós vimos que para continuar recebendo o batismo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E a lição de hoje, a lição 8, ela vai focar nesse ponto, tá? O cuidado do nosso corpo. Que princípios de saúde Deus deixou na sua palavra que nós devemos obedecer para que tenhamos mais saúde? E o objetivo não é apenas ter saúde, mas o principal é que o nosso corpo esteja preparado, né, para ser santuário do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, tá ok? Então, cada lição, você vê que ela tem uma ligação com as lições anteriores, né? Por isso, se você não acompanhou esse estudo desde o início, é bom que você tire um tempinho aí e vá vendo aos poucos as lições passadas, né? Desde a lição 1 até hoje, tá bom? Então, convido você a fazer uma oração, né? Não podemos estudar a palavra de Deus sem orar, né? Sem falar com Deus. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo, mais uma oportunidade de poder compartilhar as tuas verdades com os nossos amigos. Te agradeço por esse privilégio que o Senhor me dá e peço a tua bênção sobre esse estudo, peço que o Senhor unja os meus lábios para que eu fale somente daquilo que seja da tua vontade e que o Espírito Santo também dê o entendimento necessário aos nossos amigos para que eles possam compreender tudo que vamos estudar aqui. E ao compreendermos a tua vontade a respeito deste assunto, Senhor, efetua em nós o querer e o realizar segundo a tua boa vontade, para que possamos colocar em prática a tua vontade em nossas vidas. Pedimos também o perdão dos nossos pecados e acompanhando os teus santos anjos nesse estudo. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Ok, meus amigos, então vamos lá. A verdade sobre os princípios de saúde. Deixa eu abrir aqui no meu celular, porque não está aparecendo aqui para mim. Ok. O apóstolo João, escrevendo ao seu amigo Gaio, disse: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceiro João, verso 2. Assim como João desejava que seu amigo tivesse saúde, esse também é o desejo de Deus para nós. Por quê? Porque Deus sabe que uma pessoa doente não terá disposição para buscá-lo. Dificilmente você lembrará de Deus se estiver sentindo alguma dor. Então, meus amigos, você vê que lá em 3 João 2, o apóstolo João deseja para o seu amigo Gaio, a quem ele escreveu essa carta, ele fazia votos pela prosperidade e saúde do seu amigo. E esse é o desejo de Deus para nós também, que tenhamos saúde, né? Por quê? Porque Deus sabe que sem saúde, né? Sem saúde, seja física, mental ou espiritual, nós dificilmente vamos buscá-lo como deveríamos, né? Uma pessoa que está sentindo dor não consegue pensar em outra coisa
não consegue desejar outra coisa a não ser o alívio para a sua dor, né? Então, ter saúde é essencial para que a gente tenha um relacionamento melhor com Deus, né? Um melhor relacionamento com Deus. Continuando aí, Deus quer que vivamos por muitos anos, mas com qualidade. Jesus disse que veio para que tenhamos vida em abundância. João 10:10. Além disso, Deus quer se comunicar com você, e ele faz isso por meio do Espírito Santo que fala à sua mente. Caso seu corpo esteja debilitado, essa comunicação entre Deus e você certamente será prejudicada. Quem acompanhou o estudo de ontem, né, o sermão que eu fiz ontem, Uma Viagem Sobrenatural, parte 1, nós vimos uma parte lá que a luta espiritual é pela nossa mente, pelo controle da nossa mente. Então, quem vai vencer na nossa vida é quem tiver o controle da nossa mente. Os demônios, eles lutam, né? E para isso eles usam vários meios para controlar a nossa mente. Por outro lado, se nós permitirmos, o Espírito Santo, ele vai controlar a nossa mente, vai nos guiar, né? Vai falar a nós através da nossa mente. Então, para que nós tenhamos uma comunicação com Deus, né? Nós precisamos ter a mente clara e para isso nós precisamos ter uma boa saúde, para isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, tá bom? Por isso Deus nos fornece através da Bíblia Sagrada princípios de saúde extremamente necessários para uma vida de qualidade e para seu crescimento espiritual. E são esses princípios de saúde que estão na Bíblia que nós vamos conhecer hoje, tá? Para que você tenha uma vida de qualidade, para que você tenha mais saúde e também para o seu crescimento espiritual, já que nós estamos entendendo que cuidado do corpo tem a ver com a nossa vida espiritual. Cuidado do corpo tem que ver não só com a sua saúde, mas também com a sua salvação. Por isso devemos dar a esse assunto a maior importância. E é por isso que esse assunto faz parte desse estudo bíblico, estudo bíblico à verdade, que nós estamos fazendo. Tá? Porque nós estudamos temas, assuntos que têm a ver com a nossa salvação, e esse tem. Por isso nós vamos estudar. Então vamos entrar aí na primeira pergunta. O ser humano é formado por quais faculdades ou partes? 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, o ser humano é formado por quais faculdades ou quais partes, né? São 3 partes, e essas partes são espírito, alma e corpo. Veja que no verso aí, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E aí depois ele diz o que seria esse tudo, né? Nós devemos ser santificados em tudo por Deus. E o que seria esse tudo? Nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, tá? O nosso ser, então, o ser humano é formado por essas 3 partes, ok? E elas devem ser conservadas íntegras e irrepreensíveis na vinda de Jesus. Então, olha só a explicação. Somos formados por espírito, alma, que nesse verso o sentido é mente, e corpo. Ou seja, somos formados pelas faculdades física, corpo, mental, alma e espiritual, o espírito. Essas partes são indivisíveis, ou seja, não podem ser divididas ou separadas. Entenderam? Então, essas 3 partes que formam o nosso corpo,
elas são indivisíveis. Elas não podem ser divididas ou não podem ser separadas, tá? Isso quer dizer que o que afeta uma parte afeta a outra, tá? Hoje a ciência está descobrindo a relação íntima entre mente e corpo, né? Conheço uma pessoa que quando ela tem problemas da mente, né? E quando ela está em crise, né? Aparecem hematomas no corpo dela. Então, um, um problema na mente, né? Acaba afetando o corpo. Ele se manifesta no corpo. Isso daí é uma amostra, né? De que o, existe uma íntima relação entre mente, corpo e espírito também. Então, se você estiver mal fisicamente, isso vai afetar a sua mente e o seu espírito. Se você não estiver bem mentalmente, isso consequentemente vai afetar o seu corpo e o seu espírito. E se você não estiver bem espiritualmente, isso vai afetar o seu corpo e a sua mente. Ok? Na Bíblia encontramos outros versos que confirmam isso. Em Deuteronômio 6:5 lemos: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus nos convida nesse verso para amá-lo de todo o coração. Coração aí está relacionado ao espírito, né? De toda a nossa alma, a alma está relacionada à nossa mente, e de toda a nossa força, está relacionada ao corpo. Em outras palavras, devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Devemos amar a Deus com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso corpo. Ok? O outro verso que mostra isso, mostra as três partes, está em Lucas 2:52, onde lemos um breve relato da infância e juventude de Jesus. Diz lá: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus crescia em sabedoria, isso está relacionado à mente, em estatura ou altura, né? Isso está relacionado ao corpo, e em graça, isso está relacionado ao espírito. Ou seja, Jesus crescia em todas as dimensões, física, mental e espiritual. Então, Jesus tinha saúde. O que é a verdadeira saúde? Aqui, ó. Isso quer dizer que Jesus crescia com saúde, pois a definição correta de saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e espiritual, e não meramente a ausência de doença. A gente, geralmente, quando fala de saúde, né, a gente define saúde como ausência de doenças. Ah, eu não estou doente, então eu estou saudável. Não é, isso não é verdade, né? Estar saudável é você estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Sendo que somos seres indivisíveis, se estamos mal em alguma dessas dimensões, as outras também serão afetadas. Por isso, Deus tem grande interesse que tenhamos saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Ok? Então, meus amigos, tudo bem até aqui? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Se tiverem alguma pergunta, podem abrir aí o microfone e perguntar, tá bom? Se todos entenderam até aqui, então nós vamos passar para a segunda pergunta. Responda. Letra A, aí da segunda pergunta. Por que Deus se preocupa com a sua saúde? O texto é 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus amigos, a letra A
A pergunta é: por que Deus se preocupa com a sua saúde? Qual é a resposta? Deus se preocupa com a nossa saúde porque nós somos santuário de Deus. E por que que nós somos santuário de Deus? Porque nós somos, o nosso corpo serve de habitação para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, ok? Por isso que nós somos santuários de Deus. Então, é por isso que Deus se preocupa com a nossa saúde, porque Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em você, porque você é santuário dele, é santuário de Deus. Muito bem, então, o outro verso da letra A complementa o primeiro verso que nós lemos, 1 Coríntios 3:16. Aí na letra A ainda temos 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, por que Deus se preocupa com a nossa saúde? Porque nós somos santuário do Espírito Santo, certo? E nós já comentamos esses dois versos lá no estudo sobre a Trindade, e nós vimos que esses versos são uma prova de que o Espírito Santo é Deus, né? Porque se nós somos santuário de Deus e santuário do Espírito Santo, então só podemos concluir que o Espírito Santo é Deus. Então você vê aí, meus amigos, por que que Deus tem essa preocupação com a nossa saúde? Por que que Deus deixou na sua palavra esses princípios de saúde? É porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, tá? E é por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo. A letra B agora, o que acontecerá com aqueles que destruírem seu corpo e por quê? 1 Coríntios 3:17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meus amigos, o que acontecerá com aqueles que destruírem seu corpo? A Bíblia diz que Deus destruirá aqueles que destruírem o seu corpo, que é santuário de Deus. E por que que Deus destruirá aqueles que destruírem seu corpo? Porque o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Então, meus amigos, o nosso corpo é sagrado. Então, você já deve ter ouvido aquela frase, meu corpo, minhas regras. Isso daí é um engano satânico. Isso não é verdade. Meu corpo, as regras de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem me criou e Deus consagrou o meu corpo. Meu corpo é sagrado. O meu corpo é santuário de Deus, é santuário do Espírito Santo. Então, o meu corpo deve seguir não as minhas regras, mas sim as regras de Deus. Ok? O que devemos fazer através do nosso corpo? 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o que devemos fazer através do nosso corpo? Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, meus amigos, nós fomos criados com um propósito, tá? Todo ser humano foi criado para glorificar a Deus no seu corpo, tá? E veja o começo da frase diz assim: porque fostes comprados por preço. Isso aqui é uma continuação do verso 19 que nós lemos anteriormente, que dizia assim: porque não sois de vós mesmos. Dizia lá, não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, ou seja, o nosso corpo não nos pertence. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque Deus nos criou,
né? Então, nosso corpo pertence a Deus porque Ele criou o nosso corpo. E, em segundo lugar, porque Deus nos comprou. Ele comprou o nosso corpo. Como foi que Deus nos comprou? Que preço foi esse que Ele pagou? Lá na Epístola de Pedro vai dizer que Jesus nos comprou com o seu sangue, né? Então, Jesus deu, ele pagou para nos comprar de volta, né? Porque com o pecado Deus nos perdeu, né? É como se Satanás tivesse sequestrado o ser humano, né? Espiritualmente falando. E aí Deus pagou o resgate pelo ser humano e o preço que foi pago foi um preço muito grande, que foi a vida do Filho de Deus, tá? Então, veja como você vale muito para Deus. Você vale o sangue de Cristo, você vale a vida do Filho de Deus. E é por isso que você deve viver uma vida em que você vai glorificar a Deus através do seu corpo. Agora, na letra D, que coisas devemos fazer para a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que coisas devemos fazer para a glória de Deus? Comer, beber ou outra coisa qualquer que nós fizermos. Resumindo, tudo, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Inclusive, ao comer e ao beber, certo? Entre as várias maneiras de glorificar a Deus está o simples hábito de comer e beber. Se posso glorificar a Deus através do que como ou bebo, também posso desonrar a Deus através do que como ou bebo, certo? Por isso, Deus revelou de forma muito clara os princípios de saúde que devemos seguir, ok? Se você obedecer às leis de saúde estabelecidas por Deus, estará glorificando a Ele e o Espírito Santo poderá habitar em você. Mas se você for desobediente a essas leis, você estará desonrando a Deus e o Espírito Santo não poderá habitar em você. Sendo assim, você não poderá ser salvo, porque quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Você entendeu aqui, meus amigos, a seriedade desse assunto? Nós vimos lá em 1 Coríntios 10, 31, que tudo que nós fazemos, inclusive aquilo que comemos e bebemos, nós devemos glorificar a Deus. Se nós devemos glorificar a Deus, se nós podemos glorificar a Deus através do que comemos e bebemos, isso significa que nós também podemos desonrar a Deus. E aí, como é que eu posso saber se eu estou glorificando ou desonrando a Deus através do que eu como ou bebo? Você precisa conhecer os princípios de saúde. É por isso que nós estamos estudando sobre esse assunto. E você vai já saber quais são esses princípios de saúde, tá? Mas veja que isso não tem a ver só com a sua saúde. Isso tem a ver também com a sua salvação. Por quê? Porque se você desobedecer às leis de Deus, às leis de saúde que Deus deixou na sua palavra, você estará destruindo o seu corpo e dessa forma você estará desonrando a Deus também, né? E dessa forma o Espírito Santo não poderá habitar em você. E se o Espírito Santo não habitar em nós, nós não podemos ser salvos, porque Jesus disse: quem não nascer do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, tá? Então, meus amigos, nós devemos conhecer os princípios de saúde, obedecê-los para glorificar a Deus e para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Então, vamos para a terceira pergunta. Qual o plano original de Deus para a alimentação do ser humano? Gênesis 1, 29, que diz:
E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, qual o plano original de Deus para a alimentação do ser humano? Está aí, ó, Gênesis 1:29 tem o plano original de Deus para o ser humano. Isso aqui está em Gênesis 1, e Deus falou isso para Adão e Eva depois deles terem sido criados, tá? Por isso que esse é o plano original de Deus para a alimentação do ser humano. Foi essa alimentação que Deus deu para Adão e Eva, tá? Então, essa alimentação inclui as ervas que dão semente. O que são ervas que dão semente? São aquelas plantas que dão os cereais: trigo, cevada, milho, arroz, tá? O que mais? Também os frutos, né? Os frutos que contêm semente. Resumindo, meus amigos, Deus deixou para o ser humano a alimentação natural. Veja que Adão e Eva não deveriam comer carne, mas somente coisas naturais, somente frutas, cereais, vegetais, legumes, sementes, ok? Foi somente após o dilúvio que Deus permitiu o uso da carne na alimentação humana. E Deus permitiu por dois motivos. Olha só que interessante. Por que Deus permitiu o uso da carne na alimentação humana? Fora destruído tudo que pudesse servir para a subsistência do homem, e diante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé permissão de comer dos animais limpos que ele levara consigo na arca. Então, o primeiro motivo aí que Deus permitiu o uso da carne depois do dilúvio foi por uma questão de necessidade, ok? Por quê? Porque a água tinha destruído tudo, né? Não tinha plantação nenhuma. Então, eles precisaram se alimentar de carne até que eles pudessem plantar e colher novamente, ok? Continuando, depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra seu Criador, seguindo as inclinações do seu coração. E permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Então, Deus viu, né, depois que o ser humano passou a comer, se alimentar de carne, Deus viu que o ser humano estava disposto a se exaltar orgulhosamente contra o seu Criador, ou seja, contra ele mesmo, né, contra Deus. Então, Deus permitiu que aquela raça de gente longeva, né, ou seja, que vivia muitos anos, e você vê, né, as genealogias antes do dilúvio, que a média de vida, né, era de 900 e tantos anos. Então, imagina, isso daí nem entra na nossa cabeça, né? Viver 900 anos. Mas, quando você compara com a genealogia depois do dilúvio, que foi quando o ser humano passou a comer carne, você vê como diminuiu muito, né? E foi muito rápido, né? A queda de anos de vida. Isso é bem simples de você ver ali nos primeiros capítulos de Gênesis. Você pode pegar e comparar a genealogia antes e depois do dilúvio. Você vai ver. Então, esse foi o segundo motivo, meus amigos, porque Deus permitiu que o ser humano se alimentasse de carne. O primeiro foi por necessidade, mas Deus queria que depois que houvesse o alimento natural, que o ser humano voltasse a se alimentar desse alimento natural. Esse era o plano de Deus, tá? O plano original. Mas o ser humano não fez isso, continuou comendo carne, e então Deus teve um segundo motivo, então, para permitir o uso de carne, que foi abreviar a vida pecaminosa do ser humano.
E é por isso que hoje nós vivemos, quando muito, 80, 90, 100 anos, né? E não passamos muito disso. São poucos os que passam disso. Então, veja, meus amigos, como o consumo de carne, daí você já tira, né? Ele, se ele conseguiu diminuir tanto o tempo de vida do ser humano, não imaginem que hoje ele faz bem para o ser humano mais do que naquele tempo, né? Daí você já vê o quanto a carne faz mal, né? E hoje é pior ainda, né? Não quero assustar você, mas é a verdade, né? Eu preciso falar a verdade. Naquele tempo lá, e até o tempo dos nossos avós, talvez, os animais eram criados naturalmente. Hoje os animais são criados para serem abatidos o mais rápido possível, então, para isso se usam hormônios, né? É, antibióticos, e um animal que era abatido com 3, 4 anos, né? Um boi, hoje é abatido com 1 ano e meio, né? Então, naquele tempo a carne ainda era mais saudável do que hoje. E mesmo assim, diminuiu tanto o tempo de vida do ser humano. Vamos para a quarta pergunta agora. Que conselhos Deus deixou para seguirmos com relação ao consumo de carnes de animais? Qual foi o conselho de Deus para nós com relação ao consumo de carnes, tá? Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Outro verso, Levítico 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Desculpa, era o verso 26, era o verso seguinte, né? Então está aí a pergunta: que conselhos Deus deixou para seguirmos com relação ao consumo de carnes de animais? Primeiro conselho de Deus: fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Ou seja, faça a diferença entre os animais limpos e os imundos, ok? Primeiro conselho de Deus. Segundo conselho de Deus para nós: não se faça abominável por causa dos animais ou das aves imundas. A Bíblia diz que os animais e as aves imundas são abomináveis, e quem se alimenta deles se faz abominável, ok? Então, não se faça abominável por causa dos animais ou das aves imundas, né? E terceiro conselho de Deus: seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, veja que a nossa santificação ela está ligada com o cuidado do nosso corpo, da nossa saúde. Por isso que Deus falou: seja santo, porque eu sou santo. E isso nós aprendemos na lição passada, né? Lembra que a santificação é o segundo processo da nossa salvação, está ligada ao batismo com o Espírito Santo, né? E nós estamos vendo, vimos na lição passada e hoje, que só podemos receber o Espírito Santo se nós cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, né? O Espírito Santo não pode habitar num corpo que está sendo destruído por maus hábitos, por vícios, por se alimentar daquilo que Deus disse para a gente não se alimentar, como, por exemplo, os animais e aves imundas, né? Então, veja como é sério esse assunto, mais uma prova, né, disso, porque isso tem a ver com a nossa santificação. Aquilo que você come e bebe pode contribuir para a sua santificação ou pode impedir que você seja santificado por Deus. Quinta pergunta agora: com que objetivo Deus estabeleceu a lei dos animais, aves
e de todos os animais que vivem nas águas e na terra. Qual foi o objetivo que Deus deixou essa lei dos animais limpos e imundos? Levítico 11, 46 e 47. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, com que objetivo Deus estabeleceu a lei dos animais, aves e de todos os animais que vivem nas águas e na terra? O objetivo foi, Deus deixou essa lei para que nós possamos fazer diferença entre os animais imundos e limpos e entre os animais que nós podemos comer e os animais que não podemos comer. Qual desses animais você acha que nós podemos comer, o imundo ou o limpo? Alguém pode responder? Limpo. O limpo, né? Pelos próprios nomes, né, dado aos animais, nós podemos concluir isso, né? Dificilmente Deus, a gente diria, né, aliás, que o animal que nós podemos comer é o imundo, né? Pelo próprio nome a gente já diferencia, né? Então, meus amigos, essa lei dos animais limpos e imundos que está em Levítico 11 foi dada por Deus com esse objetivo, para que a gente saiba diferenciar qual é o animal imundo e qual é o animal limpo, qual é o animal que nós podemos comer e qual é o animal que nós não podemos comer, tá bom? E isso tem tudo a ver com aquilo que nós vimos na pergunta anterior, né? Os conselhos de Deus para nós, né, com relação ao consumo de carne. Deus falou: faça a distinção entre os animais limpos e imundos. Não se torne abominável por causa dos animais imundos. Seja santo, porque eu sou santo. Então, por isso, Deus deixou essa lei em Levítico 11, e essa lei deve ser levada em consideração por todo ser humano. Porque um animal que era imundo, lá no tempo bíblico, lá no tempo de Moisés, não deixou de ser imundo hoje. O animal que era limpo lá continua sendo limpo aqui. E uma coisa interessante, nós lemos o verso, né, lá de quando Deus falou para Noé que ele deveria levar na arca, né, animais limpos e imundos. E como saber, como que Noé sabia qual era o animal que era limpo e qual era o animal que era imundo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí em Gênesis 7, verso 2. Deus falando para Noé, ele disse o seguinte: de todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, como que Noé e sua família sabiam qual animal era limpo e qual era imundo? Era muito fácil, meus amigos. Aqueles animais que tinham 7 pares de macho e fêmea, né, eram limpos. E os animais que tinham um único par eram imundos. E a Bíblia diz que quando Noé saiu da arca com a sua família, eles levantaram um altar, aqui ó, Gênesis 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então, depois que eles saíram da arca, eles ofereceram sacrifícios a Deus e eles utilizaram animais limpos e aves limpas para esses sacrifícios, ok? Então, Noé e sua família sabiam essa diferença e com certeza isso foi passado de geração a geração, tá? E aí é interessante, né, meus amigos, que para os sacrifícios a Deus, Deus sempre, os animais permitidos para esses sacrifícios sempre eram animais limpos, nunca animais imundos.
Imagina se Noé fosse sacrificar ali um animal imundo. Imagina que ele pegasse ali um macho ou uma fêmea de um animal imundo e sacrificasse a Deus. O que que aconteceria? Ou, não digo nem sacrificar, mudando a- o pensamento, né? Se ele fosse comer, né? Sacrifícios a gente viu que era só de animais limpos. Mas e se ele fosse comer logo depois do dilúvio, né? Se ele fosse comer um animal imundo, né? Ele pegasse ali um macho ou a fêmea de um animal imundo que tinha um único par, o que que aconteceria? Esse animal seria extinto ali. E se Deus levou esses animais para a arca, era porque ele queria preservar esses animais. Deus queria que eles continuassem existindo. Então, daí a gente já vê que Noé e sua família não se alimentaram de animais imundos ao saírem da arca. Eles se alimentaram somente de animais limpos, porque os animais limpos tinham mais de um par, tinham 7 pares, ok? Entendido isso aqui, meus amigos? Então, olha só, alguns usam esse argumento aqui, ó, usam esse verso aqui como argumento para dizer que a gente pode comer de tudo. Após o dilúvio, Deus disse a Noé e a seus filhos: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Gênesis 9:3. Aparentemente, Deus estava permitindo que Noé e sua família se alimentassem de qualquer animal, né? Deus disse tudo que se move e vive, mas se analisarmos com cuidado, veremos que não é assim. Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos, que nós já vimos. Ao sair da arca, Noé levantou um altar e ofereceu sacrifícios a Deus de animais limpos e de aves limpas, nós já vimos também. Se Noé resolvesse se alimentar de algum animal imundo ou tivesse sacrificado algum deles a Deus, esse animal seria extinto, pois havia somente um par dos animais imundos. Já falamos isso. Se ao dizer tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, Deus estivesse permitindo o consumo de tudo que se move e vive, então nós poderíamos nos alimentar de baratas, de ratos e até de seres humanos, porque todos esses se movem e vivem, né? Portanto, nessa ordem, Deus estava permitindo somente o uso temporário de carne de animais limpos. Ok, meus amigos? Então, quando Deus disse, de tudo que se move e vive, isso será alimento para vocês. Deus não estava falando todo e qualquer animal. Ele estava falando dos animais limpos, né? Compreende isso aqui, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Entenderam essa parte? Sim, sim. Ok, eu preciso que vocês não fiquem com dúvida nenhuma, tá? Se não quiserem falar, pode escrever aí no chat. Muito bem, vamos passar aqui então. Porém, isso aqui é importante, ó. Porém, Deus permitiu o uso de carne com algumas restrições cuidadosas. O uso da carne de porco é proibido, bem como de outros animais, aves e peixes cuja carne foi declarada imunda. Desculpa. Das carnes permitidas, era estritamente proibido comer a gordura e o sangue. E aí você tem esses textos aí, você pode ver isso. Essas recomendações visam diminuir o mal que a carne faz. Então, meus amigos, vejam, Deus, ele permitiu o uso de carne. Não era a vontade de Deus que o ser humano continuasse comendo carne depois do dilúvio, mas mas foi isso que aconteceu, né? E Deus já sabia disso, que ele conhece o futuro. Então, para diminuir o mal que a carne faz, a carne já faz mal naturalmente, como nós já vimos, né? Tanto é que diminuiu o tempo de vida do ser humano. Então, para diminuir o mal que a carne faz, Deus colocou algumas restrições cuidadosas e nós encontramos isso na Bíblia.
Primeiro, não devemos comer carne de animais imundos, em hipótese alguma, tá? Isso inclui animais, aves e peixes, tá? E mesmo animais limpos, você deve tomar dois cuidados. Um é não comer a gordura desses animais e outro é não comer o sangue desses animais, limpos, tá? Limpos. Claro que dos imundos, se você não pode comer a carne, quanto mais a gordura, o sangue, tá? Então, meus amigos, essas recomendações dadas por Deus na sua palavra têm o objetivo de diminuir o mal que a carne faz, ok? Então, eu costumo dizer o seguinte, meus amigos, nós já estamos indo para o final do nosso estudo. Deus abomina o consumo de carne de animais imundos e Deus tolera o consumo de carne de animais limpos. É pecado você comer carne? Se for de animais limpos, não é pecado. Se for de animais imundos, é. Porque você está fazendo mal para o seu corpo. Isso é pecado. Agora, é o ideal de Deus que você coma carne de animais, mesmo de animais limpos? Não, não é. O ideal sempre é o plano original, que é a alimentação natural. Mas, se isso não for possível, né, você tem que buscar isso na sua vida na medida do possível, esse ideal. Mas, se você não pode ficar sem o consumo de carne, que você siga esses conselhos de Deus, né, e procure diminuir a quantidade, né? Procure comer menos e substituir por outras fontes de proteína vegetal, tá bom? Vamos para a sexta pergunta agora, responda. Quais as três características que devem ter os animais limpos? Agora nós vamos ver a lei dos animais limpos e imundos, propriamente dita. Como nós podemos diferenciar se um animal é limpo ou imundo, tá? Falou o Senhor Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Levítico 11, de 1 a 3. Então, quais as três características que devem ter os animais limpos? No caso aqui, meus amigos, são os animais quadrúpedes que vivem sobre a terra, tá? São os animais de quatro patas que vivem sobre a terra. Para serem limpos, eles precisam ter essas três características aí, ó. Tem que ter as unhas fendidas, tem que ter uma fenda na sua unha, ou nas suas unhas, né? O casco tem que ser dividido em dois. O casco é a parte de baixo da unha, dessa unha fendida, tá? E tem que ruminar. Aqui na nossa região a gente conhece mais como remoer, né? Remoer, ruminar é a mesma coisa. Aquele processo que os ruminantes têm, né? Eles engolem a comida deles, né? E aí essa comida volta e eles mastigam pela segunda vez e engolem de novo, tá? Então esse é o processo de ruminação, né? Tanto que os bois estão na classe dos ruminantes, né? Eles fazem parte dos ruminantes. Os bois e os, os bodes, os carneiros, tá? São ruminantes. Letra B agora, cite alguns animais imundos que ruminam ou remoem, mas não têm unhas fendidas, tá? Destes, Levítico 11, 4 a 6. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda.
Então, veja, aqui nós temos 3 animais imundos que ruminam, mas não têm unhas fendidas. Camelo, o arganaz e a lebre. Tá? Então, veja que para ser limpo, não basta só ter uma característica, tem que ter as 3. Tá? Letra C agora. Que animal é imundo porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina? Ó, isso aqui é o contrário. Ele tem a unha fendida, tem o casco dividido, mas não rumina. Levítico 11, 7 e 8. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Então, meus amigos, que animal é imundo porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina? O porco. Puxa vida, não acredito. É sério que o porco é imundo, Levi? É sério. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Deus, aquele que criou o porquinho. É ele que está dizendo que o porco é imundo. Ele tem unhas fendidas, tem o casco dividido, porém, ele não rumina. Então, ele é imundo. E o porco, eu costumo dizer que ele é diferenciado, né? Talvez porque Deus sabe que é o animal imundo mais consumido no mundo. E o porco é o único que Deus diz que nós não devemos só comer, não devemos só não comer, melhor falando, mas também não devemos tocar no seu cadáver. Você percebeu isso? Aí no verso, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. O único que fala isso é quando fala do porco. Nenhum outro animal vai falar que a gente não deve tocar no cadáver. Então, costumo dizer que o porco está numa classe especial aí. E aí, meus amigos, isso aqui dói no coração de muitas pessoas. Puxa vida, é tão gostoso o porco. Mas, meus amigos, nós muitas vezes, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar coisas que nós gostamos e que Deus não gosta. Coisas que é da nossa vontade fazer, mas que não é da vontade de Deus. Quando você se deparar com uma situação dessas, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você faz a sua vontade, faz a vontade da carne, ou faz a vontade de Deus. Tá? Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você não vai se alimentar de animais imundos, porque você está aprendendo isso agora, e isso inclui o porco, tá? E aí, meus amigos, eu poderia falar aqui de exemplos de pessoas que morreram por causa do consumo do porco. Eu lembro de uma história não muito... Eita, falei do porco, alguém até saiu já. Bem, meus amigos, eu lembro de uma história que um amigo me contou, de um rapaz que eles tinham ido jogar bola, né, num campeonato lá, e parece que eles ganharam, foram campeões, estavam comemorando, e na comemoração depois eles foram comer churrasco, isso era um dia de domingo, e eles comeram um porco ali. E esse rapaz passou mal, e na noite desse dia ele faleceu. E aí a causa da morte dele foi devido ao porco, né, que tinha a carne do porco tem uma verminose, né? E isso é muito comum, tá? E essa verminose chegou até o cérebro do rapaz e por isso ele passou mal e por isso ele faleceu, tá? E isso você pode procurar aí na internet que você vai encontrar outros casos. Isso aqui é um que aconteceu perto de mim, tá? Muito bem, meus amigos. Espero que vocês não se assustem e não me deixem sozinhos aqui. Eu estou apenas revelando o que a palavra de Deus diz. Letra D agora, com relação aos animais que vivem nas águas, doce ou salgada, quais as 2 características que devem ter os animais limpos? Entenderam? Agora, com relação aos animais que vivem nas águas, seja doce ou salgada. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Levítico 11, 9 e 10. Então, 2 características para os animais que vivem nas águas, para que eles sejam limpos. Eles têm que ter barbatanas e têm que ter escamas, ok? Então, todo peixe liso, ou peixe de couro, como alguns chamam,
são peixes imundos, tá? Por quê? Porque eles não têm escamas, podem até ter barbatanas, mas se não tiver escamas, não são limpos, tá? Não devemos comer. Continuando, verso 10, né? Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros a abominação. Olha só, meus amigos, aquilo que eu falei, ó. Os animais imundos, eles são abominação para Deus e devem ser para nós também. Nós devemos abominar esses animais, tá? Não o animalzinho em si, né? Mas sim o consumo da carne desse animal. Deve ser uma abominação para nós. Letra E agora. Cite algumas aves que devem ser abominadas por serem imundas. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo sua espécie. Todo corvo, segundo sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Isso está em Levíticos 11, 13 a 19. Então, cite algumas aves que devem ser abominadas por serem imundas. Vamos pegar aqui dessa... Está aparecendo aqui, né? O avestruz, a coruja, o gavião. Falou também da águia, do gavião. O gavião está aqui, né? Então, com relação às aves, Deus não dá características, meus amigos. Ele dá uma lista de aves. E é claro que essa lista aqui não tem todas as aves. Existem milhares de aves, né? Mas eu acredito que quando diz assim, segundo a sua espécie, ele está incluindo todos os animais que são parecidos com com esses que são citados, né? Que fazem parte da espécie desses animais. Então, por exemplo, aqui nessa lista não inclui o urubu, mas ninguém aqui vai ter coragem de comer um urubu, né? Não precisa a gente ver na Bíblia o nome do urubu para saber que ele é imundo, já que ele come carniça, né? Ele come animais mortos. Mas tem o abutre aí, ó. O abutre é um animal, uma ave de rapina também, assim como o urubu. Ok, meus amigos? Então, com relação às aves, nós temos essa lista. E a última pergunta do nosso estudo, falamos muito sobre o comer, vamos falar sobre o beber agora. Nós podemos honrar a Deus ou desonrar pelo que comemos ou bebemos. Então, vamos falar do beber agora. Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, qual é a vontade de Deus revelada na sua palavra? Provérbios 20, verso 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então veja, aqui fala que o vinho é escarnecedor. Escarnecer é zombar, né? Então o vinho é zombador. A bebida forte é alvoroçadora, deixa a pessoa alvoroçada, agitada, né? E quem é vencido por eles, ou seja, pelo vinho, pela bebida forte, não é sábio. Então, aqui já mostra que já fala do vinho, da bebida forte de uma forma negativa. Mas aí algumas pessoas dizem, mas aqui diz aquele que por eles é vencido. Então, se eu beber só um pouco, se eu beber socialmente, isso aqui não tá tudo certo, né? Aqui diz que não é sábio quem é vencido pelo vinho, pela bebida forte, ou seja, quem é viciado, né, vamos dizer. Mas olha o outro texto, de vários que nós poderíamos mostrar aqui, mas eu selecionei esses dois. Provérbios 23 agora. Para quem são os ais, para quem os pesares, as tristezas, né? Para quem as rixas, as brigas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos,
para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então, meus amigos, veja que aquele argumento aqui, ele é derrubado por esses versos aqui. Porque aqui diz que fala de coisas ruins, ais, tristezas ou pesares, brigas, né? Queixas, feridas sem causa. Para quem são essas coisas? São para as pessoas que bebem bebidas alcoólicas. Tá? E aí o conselho de Deus para nós é que nós não devemos nem olhar para o vinho, quanto mais beber, se não é nem para olhar, quanto mais beber o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. E depois Deus diz assim, ó, pois ao cabo, ao fim, a bebida alcoólica vai morder você como a cobra e vai picar você como basilisco. Então, ninguém aqui quer ser mordido por cobra ou quer ser picado, né? Então, meus amigos, vejam que não é da vontade de Deus que a gente se alimente, que a gente beba, aliás, bebidas alcoólicas. Então, respondendo aí, com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, qual é a vontade de Deus revelada na sua palavra? Deus permite moderadamente, será? Deus não permite ou Deus deixa a nosso critério? Por esses versos que nós acabamos de ler, nós podemos concluir que Deus não permite. E, como eu falei, existem vários outros versos mostrando isso na Bíblia. Tá bom, meus amigos? Aí algumas pessoas dizem, mas Jesus transformou a água em vinho, né? É um argumento muito forte aí usado pelos que querem defender aí a bebida alcoólica. Mas a Bíblia fala de dois tipos de vinho, meus amigos: o vinho fermentado e o vinho não fermentado. Todo processo de fermentação ele produz álcool. Tudo que fermenta produz álcool, tá certo? Então, o vinho alcoólico é aquele que passa pelo processo de fermentação. Então, o vinho que Jesus fez ali ao transformar a água em vinho, né? Seu primeiro milagre foi um vinho não fermentado, ou seja, um vinho não alcoólico. Imagina se Jesus, sendo Deus, iria dar algo, né, prejudicial para a saúde das pessoas, Jesus sabendo disso, ele tendo deixado isso escrito na sua palavra, imagina se Jesus ia fazer isso. Não tem lógica isso, né? E Jesus estaria até pecando ao fazer isso. Então, é claro que o vinho feito por Jesus foi um vinho não alcoólico, ou seja, o suco de uva, natural, tá? Sem passar pela fermentação. Se você deseja receber o batismo do Espírito Santo e ter o Espírito Santo habitando em você, então você precisa dar a maior importância a esse assunto. O Espírito Santo não pode habitar num corpo contaminado por alimentos imundos, hábitos prejudiciais à saúde, bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, etc. Precisamos cuidar do nosso corpo, que é santuário ou templo do Espírito Santo. Às vezes, alguém diz, observar a lei bíblica de não comer alimentos impuros não é essencial para a salvação, desde que você acredite em Cristo. Ou pode dizer, se você vive junto com alguém, mesmo que não seja casado, isso não é decisivo para você como cristão, desde que ame a Jesus. Qual é o perigo de tal linha de argumentação? Qual é o perigo, meus amigos, de nós pensarmos dessa maneira, né? De pensar que comer alimentos impuros não tem nada a ver com a nossa salvação. Basta você acreditar em Jesus. Que você comer alimentos imundos não afeta o nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Bem, nós tivemos várias provas durante esse estudo que isso não é verdade. Nós vimos que o cuidado do nosso corpo, cuidado da nossa saúde, a obediência às leis de saúde dadas por Deus na sua palavra, tem a ver com a nossa santificação.
E nós não podemos ser salvos sem passar pela santificação. Então, isso tem a ver, sim, com a nossa salvação. Isso afeta, sim, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Jesus. Ok, meus amigos? Então, como todo estudo, no final dele, nós precisamos tomar uma decisão. E eu convido você a tomar essa decisão juntamente comigo. Que essa seja a sua decisão após o estudo de hoje. Leia aí comigo, com o microfone desligado, e se você deseja tomar essa decisão, você confirme aí diante de Deus. Entendi que o meu corpo é sagrado, pois é santuário do Espírito Santo. Decido ser obediente às leis de saúde, dispensando inteiramente o que é prejudicial e usando com moderação aquilo que é saudável. Quero buscar forças em Jesus para fazer essas mudanças na minha vida. Amém. Que assim seja, meus amigos. Eu espero que você tenha tomado essa decisão de colocar em prática esses princípios de saúde que você acabou de aprender. Saiba que mesmo aquilo que é saudável, você precisa usar com moderação, porque se você usar muito, né, acaba sendo prejudicial à saúde também. E nós precisamos ser obedientes a Deus em todas as coisas, incluindo as suas leis de saúde. Se as pessoas, meus amigos, se você for no hospital agora, você vai ver que os hospitais estão lotados. E eu não estou falando da Covid, tá? Covid é uma doença causada por um vírus, né? É transmitido de uma pessoa para outra. E eu não estou falando disso. Estou falando antes da Covid mesmo, né? Nossos hospitais já estavam lotados. Se você já foi em algum hospital, você viu como é triste, né? A situação. E muitas das pessoas que estão ali, elas estão sofrendo por sua própria desobediência às leis de saúde de Deus. Muitas não conhecem essas leis, a grande maioria não conhece. Mas hoje nós temos muita informação daquilo que é saudável e do que não é. Hoje tem vários programas aí na TV falando, né, sobre exercício físico, alimentação saudável. E mesmo assim falando sobre as drogas, né, cigarro, bebida. E mesmo assim as pessoas escolhem continuar usando essas coisas, continuar comendo de forma errada. E, e por isso muitos pagam, né? Por isso muitos morrem cedo, poderiam ter vivido mais, mas não não vivem, né? Porque não obedeceram às leis de saúde. Então, o meu apelo para você, meus amigos, é que vocês façam isso, para que vocês tenham uma boa saúde, para que vocês não dependam dos hospitais, principalmente dos hospitais públicos, e para que vocês tenham um melhor relacionamento com Deus e para que vocês, assim, permitam que o Espírito Santo habite em vocês ao cuidar do corpo de vocês, que é santuário do Espírito Santo. Tá certo? Nós vamos fazer a oração agora e encerrar o estudo de hoje. E, ao final, se alguém quiser perguntar, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Oremos então, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Mais verdades foram reveladas a cada um de nós, aqueles que estão participando desse estudo e aqueles que vão assistir depois. Te agradeço, Senhor, por poder transmitir a estes amigos essas verdades a respeito das questões de saúde, esses princípios que o Senhor deixou na Tua Palavra, para que assim nós possamos ter uma saúde melhor, né? Que nós possamos cuidar, meu Deus, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, e assim o Senhor venha nos santificar em tudo, né? Santificar o nosso corpo, nossa mente, o nosso espírito também. E assim, meu Deus, possamos ser encontrados dignos, possamos ser encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a colocarmos essas coisas em prática, possamos rejeitar as nossas vontades e escolher fazer a Tua vontade em nossa vida, Pai.
E te pedimos também, aproveitando, pedimos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, que nós sejamos santuário, sejamos morada para o teu Santo Espírito, que ele venha habitar em nós cada dia e assim nos transformar cada dia mais à imagem do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Bem, meus amigos, vamos encerrar aqui a transmissão do Facebook e a gravação. E aí vocês fiquem à vontade para fazer suas perguntas, comentários, tá bom? Se quiserem, né?